Bom dia, vamos para mais uma aula. Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma semana em paz e com Deus no coração. Na aula de hoje, nós vamos aplicar a geometria nas 4 operações e vamos começar com a adição. Então, o que quer dizer adição? Adição é completar um segmento de reta. E o que é segmento de reta? É um pedaço de reta. Então, nós vamos, primeiro, adição. Nós temos um segmento de reta com 7 centímetros. Então, tá aqui. Nós temos um segmento de reta com 7 centímetros. Então, é o segmento de reta AB. Nós temos outro segmento de reta AC com 4 centímetros. Então, o que é AB mais BC? É completar AB, é acrescentar. Então, eu vou, aqui embaixo, está mostrando o segmento AB com 7 centímetros. Então, eu acrescentei o segmento BC com 4 centímetros. Então, o segmento todo AC vai ter o quê? 11 centímetros. É a soma de 7 centímetros mais 4 centímetros. Então, é a aplicação da adição na geometria. Então, é acrescentar. Então, essa é a primeira aplicação. Em segundo lugar, nós temos a subtração, tá? A subtração é tirar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o segmento AB com 12 centímetros. E o segmento BC com 7, tá? Então, na linha de baixo, eu desenhei o segmento AC com 12. Aí, ao invés de acrescentar, né, de colocar depois do AB o 5, eu voltei. Então, o que eu fiz? A, B, 12. Aí, do B, eu voltei 5. Então, esse segmento BC aqui vai ter, peraí, 12 em cima, 7 embaixo. Então, esse segmento BC aqui tem 5. Por quê? Porque é 12 menos 7. Tá? Então, voltando. Subtração, ao invés de acrescentar, igual nós fizemos na soma, ele vai o quê? Subtrair. Então, subtrair é tirar. Então, eu tenho AB com 12. Eu tenho BC com 7. Então, eu tracei o AB com os 12 centímetros. Aí, eu voltei 7. Então, este espaço aqui é o BC, quer dizer, o AC com 5. Então, 12 menos 7, que vai dar o quê? 5. Tudo bem? Esse maior 12, aí eu tiro 7, sobram 5. Tá? Essa é a subtração. Então, adição, o que acontece? A adição é a primeira aplicação da geometria. Se eu tenho um segmento, o que é segmento? É um pedaço de reta. Se eu quero acrescentar outro pedaço de reta, eu traço o primeiro e coloco
o segundo em seguida. Agora, a segunda operação é subtração. Então, subtração eu tenho um segmento maior, aí eu vou subtrair, eu vou tirar. Então, eu volto, ao invés de acrescentar, eu volto 12 menos 7. Então, quanto sobrou? 5. Tá? Então, é a subtração. A terceira propriedade é a multiplicação, aplicação da geometria. Então, como que nós vamos fazer com a multiplicação? A multiplicação, eu tenho AB igual a 12 centímetros. E eu tenho o BC igual a 2. Então, eu quero saber quantas vezes o segmento BC cabe em AB. Então, o que eu vou fazer? O BC tem 2. Então, eu vou pegar a régua e eu vou medir de 2 em 2, começando do A. Então, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, eu percorri todo o espaço de A até B com a régua, contando de 2 em 2. Quem é 2? É o espaço que eu dei aqui embaixo, BC. Então, se eu contar, o BC, ele cabe em AB 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Tá? Então, eu tenho AB com 12 e eu tenho o BC com 2. Então, o que acontece? Eu quero saber quantas vezes o BC cabe no AB. AB tem 12, BC tem 2. Então, o BC cabe 6 vezes no AB. Essa é a propriedade da multiplicação na geometria. Tá? Tudo bem? Então, nós já vimos as 3. Adição, que é completar. Subtração, que é voltar. E multiplicação é saber quantas vezes o menor cabe no maior. São partes iguais, então nós vimos que em 12 centímetros cabe 6 vezes o BC, que valia 2 centímetros. Tá. A última propriedade é a divisão, tá? Eu tenho aqui um segmento de reta medindo 18 centímetros. E eu quero dividir esse segmento de 18 centímetros em 6 partes iguais. Então, eu tenho um segmento de 18 centímetros e eu quero dividir esse segmento de 18 centímetros em 6 partes iguais. Então, o que eu faço? Eu vou dividir 18 por 6, que me deu o quê? 3. 3 o quê? Centímetros. Então, cada parte, que vão ser todas iguais, que eu vou dividir esse segmento de 18 centímetros, ele vai ter o quê? 3. Então, vão me dar o quê? 6 vezes 3, que vai dar 18. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partes o quê? Iguais. Cada uma delas com 6 centímetros. Tá? Então, nós vimos o quê? As 4 operações dentro da geometria. Tá? Adição é somar, multiplicação
é saber quantas vezes o menor está no maior. Divisão, eu tenho um segmento, eu quero dividir esse segmento em partes o quê? Iguais. E a subtração é o menor voltando no maior. Pessoal, na página 85 do nosso livro, nós temos lá um tratamento de informação que fala sobre a média aritmética. O que é média aritmética, vocês sabem? Não. Então, vamos lá. Média aritmética é a soma de vários itens que nós, por exemplo, vamos dar um exemplo. As minhas notas, tá? Então, o que nós temos na matemática? Nós temos LIP, né? Nós temos avaliação bimestral, nós temos NAI, tá? E nós temos mais o quê? Atividade prática, tá? Então, como que nós vamos calcular a nossa média aritmética? Bom, então, nós vamos somar todas as nossas notas, né? E dividir pelo número de notas de atividades que nós tivemos. Então, se por exemplo, eu tenho LIP, avaliação bimestral, eu tenho NAI e eu tenho mais o que? Atividade prática, são 4. Só que a avaliação bimestral, esse ano, ela tem peso 2. O que é peso 2? Por exemplo, se eu tirei 8 na avaliação bimestral, eu vou somar como 16. Por quê? Porque é 8 vezes 2. Então, se eu tirei no LIP 7, se eu tirei na avaliação bimestral 8, se eu tirei NAI 10 e se eu tirei na atividade prática 8, eu vou somar 7 mais 16 mais 10 e mais o quê? 8. E vou dividir por 5. Por que 5? Porque a avaliação bimestral teve peso o quê? 2. Então, ela foi multiplicada por 2, ela conta como 2 notas, tá? Então, eu tenho 7 mais 16. 7 mais 16, quanto é que dá? 23. 23 mais 10, quanto dá? 33. 33 mais 8, quanto é que dá? 41. Se eu dividir 41 por 5, porque 5 são 4, mais 1, 5. Então, vai me dar 8. 8 vezes 5, 40. 40 para 41, 1. Aí eu coloco a vírgula e acrescento um 0. Então, a minha média vai ser 8,2. Só que esse 8,2, o que acontece? 1, 2 e 3, ele volta. Até 2,5, ele volta, tá? Aí 3 e 4 sobe. Então, vai me dar média 8. Por quê? Porque é 8,2. Tá? Então, essa é a chamada o quê? Média aritmética. Tá? Aí nós vimos o quê? Potenciação, né? Nós temos 2 aulas de potenciação, tá? Para fixar bastante, nós demos as propriedades da potência, o que é base, o que é expoente. Então, esse conteúdo aí, vocês têm que fixar muito, muito e muito. Então, por isso que
Nós temos vários exercícios, é importante que vocês façam, que vocês entendam o que vocês estão fazendo, tá? O numerinho de baixo da potência, ele multiplica quantas vezes é o numerinho de cima, que é chamado expoente. Então, o expoente, ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, vão preenchendo as páginas do livro, tá? Então, nós temos aqui até a página 102, o que vocês, né? Às vezes vocês têm um tempinho aí, vão dando uma olhadinha, aí vão deixando pontos de interrogação, como a professora já falou. Vocês têm o chat para tirar as dúvidas, vocês têm o e-mail da professora também para tirar as dúvidas. E vamos preenchendo e depois nós vamos tirando, vamos corrigindo pouco a pouco, tá? Eu espero que a aula de hoje tenha dado algum proveito para vocês. Continuem em casa, tá? Mais um pouquinho de paciência, que daqui a pouco nós voltamos tudo ao normal. É importante, tá? Que os vídeos sejam assistidos, porque é conteúdo que está indo para frente. Depois, quando nós voltarmos, é só revisar e tirar as dúvidas. Vamos encerrando, tá? E à tarde, na parte da manhã, o sexto A, e na parte da tarde, o sexto B e o sexto C, nós vamos tirando o quê? As possíveis dúvidas. Até breve.